Olá para você que está em casa assistindo a programação da TV Câmara. A gente começa agora mais uma edição do programa Fala Vereador. E hoje aqui nós temos a presença do vereador Paulo Henrique para falar de um tema que vem preocupando nossa cidade. Estamos falando da pandemia, mas Tupã nos últimos dias aí tem enfrentado notícias muito ruins em relação à pandemia. Número de falecimentos aumentando, número de pessoas em transmissão aumentando, e isso tem gerado grande preocupação. E por conta desse cenário, o vereador Paulo Henrique, juntamente com o vereador Ribeirão e a vereadora Claudinha, apresentaram na sessão do dia 3 de maio agora, uma indicação para que a Prefeitura melhore o sistema aí de monitoramento nas residências dos munícipes que estão no período de transmissão da Covid. E para falar desse assunto, então, a gente tem aqui a presença do Paulo. Paulo, realmente, como eu falei na abertura, preocupante o momento que a gente vive hoje. Realmente, Thiago, quero aqui saudar toda a população que nos está nos assistindo hoje e falar de um assunto que é do Covid, um assunto que infelizmente vem tomando uma proporção muito grande na nossa cidade. Já estamos aí com 493 casos no último boletim informado do dia 5 de maio, pessoas que estão em transmissão com Covid e no processo de transmissão, e temos ainda 133 pessoas suspeitas que ainda não temos o teste para saber se estão no processo ou não, mas estão ainda em períodos de isolamento. Realmente, Thiago, é uma indicação que nós fizemos porque nós estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo hoje sobre o Covid na nossa cidade. Nós estamos hoje com 493 pessoas em período de transmissão, 133 pessoas aguardando ainda a confirmação se estão com Covid ou não. E essa conta a gente tem que tomar um cuidado, esse resultado é do dia 5 de maio, temos que tomar um cuidado porque esse número, Thiago, você ainda às vezes pode multiplicar por 2 ou por 3, porque a pessoa que está em quarentena dentro de casa tem um pai, uma mãe, um tio. Então, às vezes, esse número é ainda maior. Então, a nossa preocupação é realmente, junto com a Secretaria de Saúde, olhar esse número de uma forma com mais cuidado e, principalmente, ver os pontos a desenvolver, porque a Secretaria e a Vigilância estão fazendo um bom trabalho. Só que, infelizmente, a população não está fazendo a sua contrapartida. Por que não está fazendo a sua contrapartida? Porque a gente acaba tendo hoje a Prefeitura ligando pelo telefone para falar com as pessoas, para perguntar como estão, se elas estão em casa, dando todas as recomendações e orientações. E quando o paciente tem alguma coisa, ele acaba indo nos PSFs, na Santa Casa ou na UPA mesmo, para ter um tratamento um pouco mais específico. Porém, por contato de telefone, Thiago, é um contato que eu não acredito. Porque às vezes a pessoa pode falar que está em casa. E não está, porque o telefone hoje é móvel, né? Não é celular, mais não é telefone fixo. E a gente está em algumas sugestões. A primeira sugestão que nós fizemos para o doutor Miguel, para a Nilceia, para a Josi, para a Má, que trabalha lá na Secretaria de Saúde, primeiro, o que está sendo feito e como a gente pode agregar. Dou o exemplo de Pompeia. Em Pompeia, Thiago, hoje nós já temos um acompanhamento que há 2 funcionários da Prefeitura que vão até a casa da pessoa, da pessoa que está com Covid no período de transmissão e checam se realmente a pessoa está em casa. Batem palma, não entram dentro da casa, tá? Que fique claro aqui, nós não vamos entrar na casa. A sugestão nossa é bater palma na frente, a pessoa vai sair, a gente vai olhar como a pessoa está, vai certificar que a pessoa está em casa, vai certificar que os familiares também estão em casa. Porque quando você liga no celular, você não fala com os familiares, você só fala com a pessoa. E tendo essa certeza que todos estão em casa, é uma garantia que nós não precisamos, depois no futuro, ter que fechar a cidade. Veja bem, nós estamos falando de 500 pessoas. E às vezes a gente escuta, às vezes, da própria população, tem que fechar tudo. Eu vou fechar uma cidade de 65 mil habitantes por causa de 500 pessoas? Está errado. O que a gente precisa é ter um acompanhamento rígido, firme, em cima das pessoas que estão no período de transmissão, um acompanhamento para ver se elas estão precisando, às vezes, de um medicamento, às vezes de um acompanhamento mais específico, até mesmo para o tratamento precoce
dessas pessoas, para que elas não venham a chegar em uma complicação e ter que ir para a Santa Casa, que a gente sabe que a situação da Santa Casa hoje é alarmante. Eu fui na Santa Casa ontem e presenciei filas de esperas para serem atendidos, não porque a Santa Casa não está atendendo, é porque tem muita gente. E aí as pessoas ainda estão achando que isso é brincadeira. O boletim que você citou aí, que é do dia 5 desse mês, né, saiu no final da tarde de ontem, ele também coloca aí 100% de ocupação na enfermaria e também na UTI, ou seja, a gente vê uma crescente de número de pessoas que contraíram o vírus, e que nem 493 em transmissão, mas com 133 suspeitos que estão aguardando o resultado, já passamos de 500 então a situação é preocupante, porque vai faltar leito, e aí pega o gancho, já falta. Você fez um requerimento questionando informações do AME, quando foi anunciado pelo governo que seria feito ali do AME um hospital de campanha. A gente até abordou esse assunto aqui no Fala Vereador, mas eu queria saber o resultado final, o desfecho disso aí. Realmente a gente fez uma indicação para entender essa questão lá, um requerimento para entender essa questão do AME, que o governador informou que em março, final de março, iríamos abrir aqui 10 leitos para UTI e sendo 5 para enfermaria. Porém, infelizmente, a estrutura que nós temos lá no AME não comporta. E hoje nós já estamos no dia 6 de maio e até agora nada. Nem o retorno do requerimento para saber como que ficariam essas questões e nem também a informação sobre se vai montar ou não vai montar, o que o governo do estado está pensando aqui para a nossa região, se eles vão aumentar leitos nos hospitais estaduais ou o que vai ser feito. Então, a gente está muito preocupado em relação a isso, a gente vê que a população não está entendendo de fato o que acontece. Acabamos de perder uma pessoa com 37 anos que faleceu na segunda-feira aqui na nossa cidade, 37 anos. Não estamos falando de gente de 85, 90, pessoas com morbidade, nós estamos falando de um jovem de 37 anos que veio a óbito no nosso município pelo fato do Covid. Então, assim, nós estamos preocupados, estamos cobrando do Dr. Miguel, tivemos agora um retorno do Everton, que é o secretário de administração da prefeitura, que eles vão se reunir para colocar em prática essa questão de ir em loco, fiscalizar. Chegou na casa da pessoa, a pessoa não está, vai autuar, vai chamar a polícia, vai fazer vai fazer com que seja feita a lei, porque as pessoas que estão com Covid e seus familiares precisam fazer a quarentena, e a quarentena tem que acontecer, e a gente tem que ter o tratamento precoce, a gente tem que ter o atendimento, mas principalmente as pessoas não podem ficar batendo perna, saindo, achando que isso não é grave, porque é muito grave e realmente vem trazendo mortes, 133 mortes já no nosso município. 138. 138 pessoas que já vieram a óbito, coisas que vêm aqui até dar o meu pesar. Porém, alguma coisa tem que ser feita, Thiago, porque só de contar com o bom senso da população que está nesse período não vai fechar a conta. Infelizmente, né, Paulo, essa preocupação é porque, infelizmente, tem pessoas que no período da transmissão acaba circulando, né? O problema, Thiago, e até a gente acaba tendo que entender o problema. A pessoa, quando ela é diagnosticada com Covid, os primeiros 5 dias são os dias de maior... que a pessoa fica mais... Não é nem questão da transmissão, a pessoa fica com mais insegurança. Tô com Covid, não saio de dentro de casa, fico dentro de casa, fico tranquilo dentro de casa. Porém, infelizmente, ou graças a Deus, a questão do Covid, simplesmente 95% das pessoas que pegam não tem nada, uma complicação sobre a sua saúde. Só que 5% chegam a ter esse problema de ter que procurar, às vezes, uma unidade básica ou até mesmo uma UPA, e o percentual acaba tendo que ser entubado, que são os casos graves. Então a pessoa que pega o Covid, ele toma aquele choque, ele fica assustado, ele fica com medo, ele fica em casa, passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, ele já não está sentindo mais nada, ele está assintomático, ele fala, tô tranquilo, não tenho que me preocupar, posso sair, porque eu não estou sentindo nada. E ele esquece, porque pelo fato de ele estar assintomático, mas ele está no período de transmissão. O problema, Thiago, disso tudo, está no seguinte,
A população não entende que quando ela recebe o atestado para ficar no período de 14 dias em casa, na quarentena, que ela tem que ficar os 14 dias. E normalmente a gente acaba encontrando pessoas que ficam, às vezes, uma semana. E o restante dos outros 7 dias, porque ela já não está mais com sintoma, ela já não está mais com febre, com dor no corpo, e ela se dá ao luxo de sair, porque ela acha que já passou o problema, eu não tenho esse problema, isso aqui não aconteceu nada comigo, é tranquilo, mas infelizmente quando ela sai, ela acaba transmitindo para outras pessoas, e a gente sabe que o Covid, para 80%, 90% da população que pega o Covid, é uma gripe branda, mas para 20% da população que pega, elas têm um quadro mais grave e 5% acabam tendo que ir para o hospital. E aí vão precisar de um respirador, vão precisar realmente de um leito de UTI e nós não temos, 100% está ocupado e não está ocupado por causa da região, não está ocupado por causa de Tupã. Então, população que está nos vendo, se você está com Covid, se o seu familiar está, ou se alguém da tua família está, tem que pedir para fazer a quarentena correta, ficar em casa, com máscara, com todos os procedimentos. Nós também estamos pedindo para o Dr. Miguel que olhe com mais cuidado, principalmente o tratamento precoce dessas pessoas, para que a gente não deixe que esses 20% se transformem em quadros de gravidades e que vão indo para a Santa Casa e aí realmente chega lá e acabam se deparando pela 100% da ocupação da Santa Casa, esbarrando em não ter leitos. E que vai acontecer na nossa cidade e já está acontecendo. Então a gente está pedindo para o secretário de Saúde, junto com o secretário Everton de Administração, que faça um protocolo mais rígido sobre esse controle das pessoas que estão no período de transmissão, que tenha um controle realmente de fazer a atuação quando a pessoa não estiver em casa. Se tiver aqui na polícia fazer boletim de ocorrência, vamos fazer. Vamos orientar a prefeitura para que faça, autue boletim de ocorrência, porque é um crime. A pessoa que está com Covid e bate perna na cidade, ela está transmitindo para outras pessoas. Por mais que para ela talvez não foi uma gripe mais, uma doença mais grave, às vezes para alguém que esteja próximo, para algum familiar, isso pode ser, e aí vai ter esse número, 138 pessoas que já vieram a óbito na nossa cidade, e esse número vai aumentar se nós não fizermos nada. Tá certo. Então, fica aí a questão da consciência, né, Paulo? Cabe ao poder público, né, especificamente aqui o vereador, cobrar, fiscalizar, e aí é o caso dessa indicação a 198, de sua autoria, do vereador Ribeirão e também subscrita pela vereadora Claudinha, para que seja melhorado esse protocolo, esse monitoramento nas residências em loco das pessoas que estão no período de transmissão. E eu volto a falar, a gente está gravando hoje aqui 6 de maio, mas o último boletim aqui do dia, a gente tem o boletim anterior, dia 5, que saiu no final da tarde ontem, nos coloca aqui 493 pessoas em transmissão. 133 aguardando. Aguardando. Então, ou seja, assim, esse número é muito maior. É muito maior. Então, e com certeza, quando você estiver assistindo esse programa ao longo da programação da TV Câmara, com certeza já passou muito mais do que isso aqui, dos 133, com os 493, o número pode beirar 1000. Então, assim, fica realmente a questão da consciência, principalmente quem está no período de transmissão, né, Paulo? Sim, exatamente. A gente faz um apelo, a gente pede, porque infelizmente a Santa Casa não consegue dar conta dessa demanda que vem aumentando cada vez mais. A gente sabe que cada vez tem pessoas mais novas, dou exemplo, mais uma vez, a pessoa 37 anos que veio a óbito segunda-feira. Então, assim, população que está nos assistindo, por favor, fique em casa. Se você puder não ter que sair, não ter que ir em algum lugar, fique em casa. Faça todo o protocolo de higiene, lavar as mãos, a máscara, álcool em gel. Se você tiver que ir em algum estabelecimento, tome esses cuidados. A hora que chegar em casa, se cuide. Porque não é porque a vacina está aí, às vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas não é porque a vacina vem acontecendo que o Covid deixou de existir. Porque até vacinar a população toda vai demorar. E principalmente, as pessoas que estão num quadro de transmissão, na quarentena, precisam ficar em casa. E é isso que nós estamos pedindo para o Caia Ock, é isso que nós estamos pedindo para o secretário
de saúde, Dr. Miguel, para o Everton, para que tenhamos umas equipes fazendo essa fiscalização. Não é para punir, mas é para garantir que realmente nós tenhamos a tranquilidade, que essas pessoas que estão no período de transmissão estejam em casa. Nós não vamos lá autuar, mas a gente pode ir lá verificar se a pessoa está precisando de alguma coisa, se ela está precisando de um atendimento mais específico, às vezes de uma cesta básica, às vezes de um atendimento mais prioritário ali deles, da saúde, da assistência social, para com a população mais necessitada, mas também garantir que essas pessoas não saiam transmitindo o Covid, porque depois do 5º dia, do 6º dia, a pessoa simplesmente relaxa e acha que passou o pior, mas esquece que os 14 dias são para garantir que ela não vai transmitir o Covid para outras famílias e com isso aumentar ainda mais esse número que realmente já está enorme. Tá certo. Paulo, eu agradeço a presença e a gente espera que essa sua indicação e dos demais vereadores ali seja colocada em prática como a gente vê, porque o momento realmente é crítico. Você falou da vacina, a gente está no período de vacinação, porém a gente está num cenário muito pior do que 2020, que não tinha vacina. Então, como você falou, a vacina não resolveu tudo, até porque nem todo mundo foi vacinado. Estão vacinando com pessoas de 60 anos, então vai demorar para vacinar todo mundo. Né? Então é questão de fazer a parte. A gente está aqui com a máscara, álcool em gel, não estamos usando porque só estamos nós dois aqui respeitando um limite, um distanciamento mínimo aqui. Então fica a dica, gente, porque a questão está realmente muito feia. Eu agradeço você de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.